A Bíblia diz aqui em João capítulo 19, versículo 30. Eu vou ler alguns textos, porque nós não podemos demorar muito hoje. Olha o que o texto está dizendo para nós. Eu sei que a cruz atrapalhou um pouco. Tendo o provado, Jesus disse, está consumado. Diga, está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Repita comigo assim, ó, nesse momento, na morte de Jesus, nós fomos salvos. Nesse momento, nesse exato momento, quando ele diz, está consumado. Quem aqui crê que a obra da cruz é perfeita? Diga assim, ó, Jesus já fez tudo. Tem gente que está esperando Jesus fazer mais alguma coisa. Jesus não vai fazer mais, ele já fez o que ele tinha que fazer. Nesse exato momento que ele entrega, e ele fala, está consumado. Acabou. Acabou, meu irmão. Nós precisamos ter fé no nosso coração. Aí as pessoas vão dizer, está consumado, mas eu ainda estou enfrentando alguns problemas. Está consumado, mas eu estou enfrentando algumas situações difíceis. Está consumado, mas eu estou enfrentando alguns diagnósticos médicos que não são favoráveis. Meu irmão, nós não estamos falando sobre a terra, nós estamos falando sobre o céu. Nós estamos falando sobre salvação. Todas as obras da carne é condenação, mas todas as obras do Espírito é para salvação. Nós precisamos separar bem isso, para que nosso conhecimento não venha entrar em colapso. Porque tem pessoas que ficam indagando, Deus, por quê? Por que então eu estou vivendo isso? Por que então nós estamos enfrentando isso? Queridos, muitas coisas vão nos acontecer, mas nenhuma delas vai nos tirar da salvação. Por isso que o apóstolo Paulo disse que morrer em Cristo é lucro. Então entenda uma coisa, seja feliz, seja contente com aquilo que o Senhor já tem revelado na tua alma, no teu coração. Está consumado, acabou. Nós podemos viver em Cristo Jesus sem se preocupar com as paixões da carne. A nossa carne, o nosso ser humano que ainda está aqui dentro querendo ressuscitar, porque a Bíblia diz que aquele que é batizado nas águas morre para nascer uma nova pessoa. Mas todos os dias o velho eu, o velho homem quer ressuscitar. Todos os dias ele vai tentar armar algum tipo de cilada para mim fazer perder toda a obra da cruz. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor já nos salvou. Diga, o Senhor já me salvou. O Senhor já me deu novas oportunidades. Está consumado. A consciência foi purificada. Entenda uma coisa. Diga comigo assim, ó, não é o meu corpo, mas é a minha consciência que é purificada. Diga, o meu corpo é pecaminoso. Ele deseja, ele anseia pelo pecado, pela imundícia da carne. O que é lavado no batismo não é o corpo, mas sim a consciência da alma. E tem muitas pessoas que congregam há muitos anos dentro de igreja e não tem essa informação. O meu corpo é pecaminoso, mas a minha consciência foi purificada. A minha consciência não é mais maliciosa, não é mais pecaminosa, porque agora a minha consciência foi purificada. A consciência precisa ser purificada diariamente pela palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Preste atenção, porque tem gente que vai sair desse culto hoje querendo batizar de novo. E nós temos piscina aí no fundo, viu?
Qualquer coisa a gente já vai enchendo ela. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, o que aconteceu? Se ofereceu de forma imaculada a Deus. Purifica as nossa consciência de atos que o quê? Conduzem à morte. Para que servimos ao... Diga aqui, ó. Diga, é a consciência que precisa ser tratada. Sabe que nos últimos tempos as igrejas trataram mais do corpo do que da consciência pecaminosa? Cuidaram mais dos cabelos, das vestes. Não é? Há um tempo atrás, quando eu me converti, um pastor não podia nem pregar se ele não tivesse de gravata e paletó. Porque se entendia que estava no pecado se não tivesse uma gravata. As mulheres não podiam cortar nem um fio sequer do cabelo, senão eram disciplinadas. Então há um tempo que foi ensinado para a igreja cuidar da aparência, mas a consciência pecaminosa continuava a pecar nas escondidas. E a igreja foi se pervertendo, a igreja foi se pervertendo, a igreja foi se pervertendo, e o Espírito Santo foi se retirando. Por quê? Porque a igreja passou por muitos anos cuidando do corpo e não do espírito. O espiritual foi ficando de lado. Então entenda, a consciência precisa ser lavada pelo sangue. A cruz aqui, vazia, ela representa um lavar, mas não é um lavar da carne. Por isso tem muitas pessoas que se batizaram e esperaram acontecer alguma coisa na carne, mas a consciência não muda. Elas continuam vivendo uma vida de erros. Então entenda que o que vai acontecer nessa conferência está consumado. Nesses 3 dias de conferência vai acontecer um grande lavar espiritual e não físico. As pessoas vão mudar as suas mentalidades e elas vão se transformar de fato, de verdade, porque vai acontecer esse lavar. Um dos maiores problemas não é o pecado, é a consciência culpada, a consciência de culpa. Sabia disso? Quem aqui já passou por esse processo de não se perdoar a si mesmo por algo que cometeu? Já aconteceu com você isso? Quem já, olha, viu? Aconteceu com várias pessoas. Fora aqueles que têm medo de levantar a mão e dizer: aconteceu comigo. A gente se esquece que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, foi sobre Ele. Então todas as vezes que eu cometo um pecado, eu sou digno de perdão. Eu posso me arrepender de verdade, e o Senhor pode me perdoar. Amém? O pior problema das pessoas é não acontecer esse lavar. Um dos maiores problemas não é só o pecado, é a consciência de culpa. Aprende uma coisa: se Ele te perdoou, está perdoado. Mas quando você tem uma consciência lavada, purificada, sabe o que acontece? Você também se perdoa. Porque se você não se perdoar, você nunca vai alcançar a salvação. Você precisa se perdoar, porque o Pai te perdoou. Você pode dizer assim: o Pai me perdoou. E se o Pai me perdoou, eu estou salvo. O texto bíblico em Hebreus capítulo 10, verso 22 vai dizer assim para nós, amada igreja: assim aproximamo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água
pura. Diga assim, ó, duas ações precisam acontecer: consciência purificada e o corpo lavado. Porque se o corpo estiver lavado, mas a consciência não estiver purificada, você vai continuar sendo o mesmo. Nada vai mudar. Precisa ter essa consciência lavada, purificada. Sabe o que é isso? É conhecimento da palavra de Deus e daquilo que o Senhor tem feito por nós. Aí você vai dizer, não vou pecar. Sabe o que é ter uma consciência purificada? É quando o teu corpo desejar o pecado, você vai dizer, não posso fazer isso mais. Não é? Ora, eu sou um homem casado, vou fazer 19 anos de casado. E hoje estava falando lá na nossa mesa, lá com a minha sogra, com a avó Isabel. Nós éramos terríveis quando nós éramos longe de Cristo. A minha mãe dizia assim que eu dava nó em goteira. Agora eu nunca vi uma goteira dar nó, mas ela dizia que eu era capaz disso. Então a minha vida era terrível. E como é que Deus, Ele pega uma pessoa dessa, que aceita Ele, e como é que essa pessoa muda? A mudança vem pelo conhecimento daquilo que o Senhor fez. Preste atenção em uma coisa. Vamos imaginar de uma forma didática isso. Quem aqui já ouviu falar que alguns países têm pena de morte? Levanta a mão. Eu acho que aqui deveria ter também. Mas eu não gosto de entrar nesse assunto, porque senão as pessoas falam, o quê? O senhor falando isso? Então esquece do que eu falei. Mas presta atenção em uma coisa. Vamos supor que você fosse condenado por um pecado. E essa condenação desse delito que você cometeu, você fosse levado para o júri. E lá no júri, na corte, chegasse ao entendimento que não tinha como, você tinha que morrer. Como você se sentiria sabendo que você ia morrer? Que não tinha mais volta. Aí vão te levar para a Berlinda, vai te levar lá para te decapitar ou para sentar naquela cadeira elétrica. E aí de repente alguém no meio da multidão levanta a mão e fala assim, eu quero morrer por ele. Como você se sentiria? Foi isso que Jesus fez. Existia uma condenação de morte para mim e para você. E Jesus levantou a mão e falou assim, eu vou morrer na cruz por eles. Aí Jesus foi e se entregou na cruz. E morreu por mim e por você. A condenação, ela já existia. Agora você sabendo disso, tendo consciência disso, quando você fosse cometer novamente outro pecado, quando você tem uma consciência purificada, lavada, sabe o que você faz? Você vai dizer, não vou fazer. Mas a carne tem vontade? Sim ou não? A gente tem vontade? Por isso que o apóstolo Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer? Posso, mas eu não vou fazer, por causa do meu Senhor. Você não trai a sua esposa por causa da sua esposa. Você não trai a sua esposa por causa do Senhor. A esposa não vai trair o esposo por conta do esposo. Ela não vai trair o esposo por causa do Senhor. Estão entendendo isso? Diga amém. A cruz não só resolve o pecado diante de Deus, ela resolve os conflitos internos. Não só diante de Deus. Antigamente, a gente ficava de joelho perto da cruz. E aí tinha uma imagem pregada aqui. E a gente chorava. Oh, Jesus morreu. Hoje, na Semana Santa, nós nos alegramos. Sabe por quê? Porque nós olhamos para a cruz e falamos, Ele ressuscitou.
Antigamente era um choro, era uma dor no coração. Sabe o que é mais engraçado? Aqueles que choravam olhando Jesus crucificado, saía dali e continuava cometendo os mesmos pecados. Sabe quando uma pessoa pede perdão para você chorando, e daqui a pouco você fala, tá bom, vou te dar mais uma chance, e daqui a pouco aquela pessoa volta a cometer a mesma coisa? Assim somos nós diante de Deus. E às vezes nós nos irritamos com as pessoas que pedem perdão todo dia e não muda. Sim ou não? Imagina Deus todos os dias você falando, o Senhor me perdoa. Não adianta chorar e lamentar pela morte, se não tiver a consciência que Ele morreu sim, mas Ele já ressuscitou, para me libertar e me livrar da condenação do pecado. Eu vou voltar a cometer as mesmas coisas? Não posso. Porque agora, na minha mente, eu sei que a cruz está vazia, mas eu sei a dor que Ele passou. Olha para o teu irmão e diga assim, você sabe a dor que Ele passou? Porque Ele te amou. A dor dele vai ser em vão. O sacrifício dele por você vai ser em vão. Porque Ele sofreu. Diga, o fim da condenação eterna foi na Páscoa. Porque Ele morreu e Ele ressuscitou. Esse é o fim da condenação. Só que precisa entender uma coisa. Romanos 8, verso 1. Preste atenção. A gente vem para a igreja para aprender sobre Ele, para viver aquilo que nós estamos aprendendo. Só assim há a transformação de vida. Olha que interessante. Portanto agora, já não há condenação para os que estão em Cristo. O que é estar em Cristo? O que é estar em Cristo? Porque há muitas pessoas que falam que está em Cristo, mas a conduta, o comportamento, as ações, mostra que essa pessoa, ela só está em Cristo de boca. Não há mais condenação, ou seja, nós estamos livres. Aqueles que estão de fato em Cristo está livre. Diga, eu estou livre se eu estiver em Cristo. Diga, fora de Cristo, pode pregar bonito, falar bonito, cantar bonito, ser bonzinho, mas fora de Cristo não há salvação. Só há salvação em Cristo Jesus. Por isso, nós precisamos ser como Ele foi, andar como Ele andou. O Senhor não nos pede perfeição, Ele nos pede dedicação, porque o Senhor sabe que nós somos imperfeitos. Ele sabe que nós somos pecadores, mas Ele quer que nós tenhamos essa consciência purificada. Errei, Senhor, e estou aqui para pedir perdão. Pequei e estou aqui para te pedir perdão. Você não vai encontrar texto nenhum na Bíblia Deus não perdoando. Todo aquele que se chegou diante de Deus e pediu perdão com um coração sincero foi perdoado. O Senhor nos perdoa todos os dias. A Bíblia diz que nós não somos consumidos por conta da misericórdia de Deus, porque nós somos falhos. Mas você sabe o que é você ter uma vida falha, lutando para você ser melhor todos os dias? É você começar a eliminar alguns erros, dizer, isso não vou cometer mais, isso não vou mais cometer, isso eu não vou fazer mais. Quando você vai identificando os erros cometidos, e você vai dizendo, esse eu não cometo mais. Você vai riscando da sua vida. Embora você tenha desejo, vontade, mas você vai dizer, eu não vou mais fazer. Apóstolo, não é fácil. Não é mesmo. Se fosse fácil,
as pessoas, elas iam viver de uma forma muito melhor. Mas não é fácil. Mas não é para ser fácil. Porque se ele foi sacrificado, se a morte dele é um sacrifício, a salvação também tem que ser para nós. Quem está entendendo, diga amém. Nada de graça, irmãos. Nós precisamos nos dedicar. Deus não te condena. Diga, Deus não me condena. Diga, Ele nunca vai me condenar. Mas muitas vezes a gente próprio se condena. Quando é que a gente se condena? Quando você sabe que você está cometendo algo errado e continua cometendo aquilo. Isso se chama iniquidade. Repita comigo, iniquidade. O iníquo, ele não vai para o céu. Sabe o que é o pecado de iniquidade? É aquele pecado que você tem consciência. Você sabe que está errado e continua praticando. Aí você diz assim, é porque minha carne é fraca, procura ajuda. Quando o nosso corpo está enfermo, a gente vai no médico, sim ou não? Quando nós temos algum tipo de inflamação no nosso corpo, que chega a nos incomodar, a gente toma algum tipo de medicamento para sarar, sim ou não? Quando o problema está na consciência, no caráter, o remédio é Bíblia. É confronto. Aí, às vezes nós não gostamos de ouvir o que o outro vai falar. Então você mesmo fala para você. Pega a tua Bíblia e fala, Senhor, eu preciso de um remédio aqui. E começa a tratar, porque a palavra de Deus, ela trata o nosso caráter. E o conhecimento profundo vai purificar a nossa consciência. Nós precisamos de Bíblia, nós precisamos de cultuar, nós precisamos de estar presente, nós precisamos estar reunidos como igreja do Senhor para ouvir as verdades do céu. Porque só essas verdades vão nos purificar. Agora, vai ter pessoas que vai ouvir, que vai ser instruídas, que vai ser ensinadas, mas em algumas áreas vão continuar do mesmo jeito. Só que vão ter a mesma colheita. Vão ter o mesmo fim. Porque só tem uma forma de ser salvo: sendo obediente à palavra de Deus, não a dos homens. Porque muitas vezes os homens cuidam mais do corpo da igreja do que da alma delas. Então entenda isso. Precisa passar por esta mudança. Jesus na cruz, ele diz apenas uma frase: está consumado. Diga assim, está consumado. O que era para ser feito já foi feito, Deus não vai fazer mais. Em Cristo Jesus nós somos abençoados. E acabou. As coisas começam a melhorar, começam a se encaixar quando a gente começa a obedecer. Porque não tem nenhum milagre novo, todos os milagres já aconteceram. Quantos creem, diga amém. A gente só precisa entrar na frequência certa, na obediência certa. Amém? O pecado foi totalmente pago. A conta está paga. Agora, presta atenção. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você e você seja sincero. Já aconteceu alguma vez na sua vida que você pagou a conta de alguém porque ele estava passando um período muito difícil na vida? Já aconteceu? Eu já. Aí daqui a pouco aquele alguém vem de novo com o mesmo problema. Aí ele fala, sabe o que é? Porque eu me enrolei de novo. Não é assim? Não é? A pessoa está passando por um momento difícil. Aí ele chega num amigo, ou num parente, ou numa mãe, ou num pai e fala assim, ó, eu estou numa situação precária, eu preciso de ajuda. Aí a pessoa vai lá e paga a conta para ele. Isso aí talvez você já pagou para um filho, para uma filha, para um irmão. Aí você vai lá e paga a conta. Aí paga a conta. Ah, porque eu estou isso e aquilo. Pagou a conta. Passa-se uma semana, um mês ou dois, a mesma pessoa chega com o mesmo problema. Diga assim, ó, Jesus já pagou a conta.
Diga, já pagou a conta. Não tem mais conta. Mas se você adquirir contas novas, está vendo o problema? A gente precisa entender uma coisa. Tem gente que vive a vida toda dizendo, ai, se eu achasse alguém para me dar um empurrãozinho. Aí um dia ele acha, alguém vai lá e ajuda ele, para ele alavancar, daqui a pouco ele está na estaca zero de novo. O problema não é ter alguém para nos ajudar. O problema é não ter consciência que aquela foi uma oportunidade de vida para você nunca mais voltar naquele ponto. Estão entendendo? Isso aqui é Jesus. A conta está paga. Aí a gente vai começando de novo a ter os nossos pecados de estimação, os nossos delitos, as nossas falhas. E aí toda hora a gente está lá, Senhor me perdoa. Perdoo, eu perdoo você. Mas aí você vai e comete o mesmo erro de novo. Você me perdoa? Perdoo. E você vai e comete o mesmo erro de novo. Você me perdoa? Perdoa. Daqui a pouco está no automático. Eu já sei que o Senhor me perdoa. Eu vou falar algo aqui para você. E você não me leve a mal. Nós somos amigos, amém? Amém? Se te ferir, você vai dizer assim, eu perdoo ele, papai. Tá bom? O dia que eu casei com a minha esposa, eu disse para ela assim, ó, não existe separação. E não existe briga para ficar larga e volta, larga e volta, larga e volta, larga e volta. Nós somos adultos. E se nós quebrar tudo aqui dentro, nós vamos resolver depois, nós vamos construir de novo. Mas largar não. Porque eu estou casando com você para toda a minha vida, até que a morte nos separe. Tem gente que está assim com Deus, no automático. Ele vai lá e volta, Deus perdoa ele, nossa, a palavra falou comigo, e ele chora, e agora eu vou pegar mesmo para valer. E aí faz um apelo, ele vem, reconcilia e fala, é hoje Deus, eu voltei. Amanhã ele larga de Deus de novo. Amanhã ele escapa de novo. Com Deus é um relacionamento. A Bíblia chama a gente de noiva de Cristo. Diga noiva. Não pode ficar toda hora indo e voltando. Nós precisamos tomar uma decisão. Passe o que passar. Vem a luta que for, vem a seca que for, vem o deserto que for, eu não vou me separar desta aliança eterna de salvação. Porque o que nos importa não é o que a terra tem para nos oferecer. O que nos importa é o que o céu tem para nos oferecer. Nós podemos passar a prova que for aqui. Nada que tem na terra vale mais do que aquilo que nos espera no céu. Então é isso que a cruz representa. O está consumado é algo sério. Nós não podemos toda hora chegar com as mesmas mazelas, com os mesmos erros. Senhor, Senhor me perdoa. Não, Deus entende. Sabe o que é engraçado? Que a gente quer a compreensão de Deus, mas a gente não dá a compreensão para ninguém. Não é assim? Parece que sempre o pecado do outro é maior que o da gente. A gente sempre, o pecado da gente é mais leve. Mas eu não faço aquilo que ele faz. Mas Deus está olhando para você e vendo impiedade. Deus está olhando para você e vê falta de perdão. Deus está olhando para você e vê egoísmo. Para você, você quer perdão. Mas para os outros, você não perdoa. A cruz representa para nós, está consumado, acabado, aniquilado, acabou. Agora nós precisamos mudar o nosso comportamento. Quem está entendendo, diga amém. Nós podemos errar, mas nós não podemos continuar errando as mesmas coisas. Porque isso é olhar para a cruz e dizer, não importa muito o que o Senhor fez, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. É isso que vai acontecer aqui. Não está consumado. Vai acontecer um grande lavar da consciência. Nós vamos mudar a nossa consciência espiritual e entender as verdades do Senhor. Isaías capítulo 53, versículo 5. Olha o que o texto diz para nós. Ele, porém,
foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas, o quê? Feridas. Vamos? Diga, ele levou toda a imundícia na cruz. Agora, preste atenção. Preste atenção. Tem pessoas que estão agindo no evangelho como criança. Você já viu as criancinhas? A mamãe vai lá e dá um banho, passa perfume, passa talquinho, deixa ele limpinho, cheirosinho, coloca o pijaminha para dormir. E a mamãe fala assim, fica um pouquinho aqui na sala, e a mamãe vai fazer alguma coisa. Quando volta, o menino está daquele jeito. Todo suado. Entrou no armário escondido, tomou um banho de trigo. Entrou dentro da geladeira, comeu ketchup e maionese. Está tudo sujo. Porque ele não tem o quê? Consciência. Só que nós precisamos ter essa consciência lavada, purificada. Tem que ter algo dentro de nós, tem que ter um senso de verdade. Não, eu estou limpo. Diga, eu estou limpo. Diga, eu fui lavado. Eu tenho roupas novas, vestes espirituais novas. Essa é a consciência. Aí a pessoa sai, vai lá e comete tudo de novo. Quem lembra aqui do filho pródigo, diga amém. Ele se arrependeu, a Bíblia diz que ele caiu em si. E ele diz, pequei contra o céu, pequei contra meu pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Aí ele vai, o pai não está nem aí, perdoa ele, coloca roupa nova, anel, sandália nova, e mata cordeiro e faz uma festa linda. Como é que esse jovem chegou na casa do pai? Porque a Bíblia diz que ele estava no chiqueiro dos porcos. Ele chegou lá, ó, fedido não? Podre, todo maltrapilho, imundo. O que o pai fez? Banhou ele, colocou roupa limpa nele, sandálias novas, anel de autoridade nele. E o pai fala para o outro irmão, esse teu irmão estava morto e agora vive. É isso que Deus faz para nós. Só que quem já teve a experiência no meio dos porcos, e vira e mexe e volta para lá, é porque não se converteu, não se purificou a consciência. Porque quando você está lá no meio dos porcos, se arrepende, e volta, e agora está limpo e volta de novo, o que a cruz fez por você então não tem valor. Porque o corpo não vai, a perna não vai sozinha. É aqui que comanda tudo, diga amém. Você está entendendo isso sim ou não? É aqui que comanda. Ninguém faz, quando eu vi, eu já tinha feito. Que conversa é essa, meu irmão? Tudo é planejado, tudo está aqui dentro. Tudo está planejado. A gente vai sabendo dos perigos, diga assim, ó, sabendo dos perigos. Mas a gente ignora as sinalizações e vai. Então entenda que há algo sobrenatural acontecendo aqui. Você sabe o que estava predestinado para nós? Diga morte. Romanos capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte. Olha que impressionante. Porque o salário do pecado é morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, o nosso. A consciência precisa mudar. Sabe por quê? Que muitas vezes a gente brinca. Porque não nos acontece nada fisicamente. Porque essa morte ela é espiritual. Eu não sei você, mas todas as vezes que a gente brinca com o pecado, a gente se sente mal. Quem tem consciência espiritual se sente mal.
Você diz, por que eu fui fazer isso? Seja o pecado grande ou pequeno, quem tem consciência lavada, todas as vezes que comete alguma coisa de errado, se sente mal. Se sente mal. Sabe aquela frase que muitos gostam de dizer? O que eu quero é ter paz e deitar no meu travesseiro com a consciência tranquila. Isso vale mais do que milhões na conta. Porque tem pessoas que estão com bilhões na conta, que não conseguem ter uma noite de sono tranquila em paz, porque a consciência o acusa dia e noite. Sabe quando você comete algo, e aí você puxa, você só fica bem quando você vai orar e chorar na presença de Deus? Ou quando você vai pedir perdão para quem você fez mal? Por quê? Porque realmente, de fato, você até errou, mas a sua consciência está lavada. Você não consegue continuar com aquele peso. Você vai pedir perdão para Deus. Aí você vai chorar. Aí você vai gritar, Senhor, me perdoa. Perdoa, Senhor. Porque eu cometi esse pecado. E aí você vai pedir perdão para a pessoa também que você fez o mal. Você me perdoa? Aí às vezes a pessoa vai dizer assim para você assim, perdoar de quê? O outro nem percebeu, às vezes na ingenuidade dele. Mas mesmo o outro não sabendo, você só tem paz quando você fala, você me perdoa? Eu já pedi perdão para a pessoa dizer para mim assim, o que o senhor me fez? Eu falei assim, só me perdoa, fala que você me perdoa, tá bom. Aí me perdoa, então tá bom, obrigado, você me perdoa, tá bom. Sabe o que é isso? É uma consciência. Isso aqui produz em nós isso. Todas as vezes que você vai cometer um pecado, você vai olhar para a cruz vazia e vai falar, teve alguém que morreu ali por mim. Teve alguém que pagou um preço. Teve alguém que chorou lágrimas de sangue ali. Teve alguém que passou dores ali. A Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos trouxe a paz está sobre ele. Tem alguém que foi castigado por mim e por você. Isso é a Páscoa. Isso é o entendimento do conhecimento do que é esse dia. Do que isso representa para nós. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Diga Espírito Santo. Começa a me moer por dentro. Porque você precisa sair daqui hoje com esse pensamento. Com esse sentimento. O pecado tinha um preço, diga a morte. Diga Jesus pagou o preço por nós. Colossenses capítulo 2, versículo 14. O pecado tinha um preço. Olha aqui o pecado. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças de quê? De que era contra nós. E ele a removeu, pregando-a. Aonde foi pregada? Olha para o teu irmão e fala assim, ó, o seu pecado, o pecado dos seus pais, o pecado da geração passada, foi pregado aqui, ó, na cruz. Então quando você olhar para a cruz, você vai dizer assim, toda a dívida foi paga aqui. Só que essa paga foi pesada. O Filho de Deus morreu aqui, ó. Sangrou aqui. Para pagar o seu pecado. O seu pecado. O meu pecado. O pecado da minha família. Apóstolo, e aqueles ainda da minha casa que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. O pecado deles também foi perdoado e foi pago. A hora que eles falar, Jesus, eu te aceito. Pronto, está salvo. Porque a salvação é essa. É temer Jesus. É reconhecer que Jesus é o Filho de Deus que morreu por amor de mim e de você. O pecado já foi perdoado. Jesus Cristo, Ele pagou o preço caríssimo. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Então, aquele pecado que você ainda comete, sabe o que é isso? Eu vou te fazer uma pergunta. Quem aqui já pagou uma conta 2 vezes? Levanta a mão. É bom ou ruim? Eu vou perguntar de novo, é bom ou ruim? Quem aqui já pagou 2 vezes uma conta aqui? Pagou?
Eu já paguei 2 vezes, e várias vezes aconteceu isso comigo. Aí quando você chega lá e fala assim, ó, eu paguei a conta 2 vezes, aí a pessoa olha assim e fala assim, e agora só vai ser debitado no próximo mês. É ruim, não é? Sim ou não? Por quê? Porque você precisava daquele recurso, mas eles não querem devolver. Agora, é chato pagar 2 vezes pela mesma coisa? Imagina Jesus pagando por milhares de vezes pelo mesmo pecado que você comete. Você acha que é justo isso? Nem nós suportamos isso, não é? Porque quando é com a gente acha o quê? Uma injustiça. Mas a gente não olha para Cristo e fala, o que eu estou cometendo para o meu Senhor é uma injustiça. E Ele já pagou, eu não posso mais andar assim. Isso é o lavar da consciência. Sabe? Você só vai entender a cruz quando você se colocar aqui no lugar dele. Eu vou repetir. Você só vai entender a cruz quando você se colocar aqui no lugar dele. Pagando por um preço que ele não merecia. Todas as vezes que nós nos colocamos no lugar do outro, a gente entende melhor as coisas. A gente compreende melhor as coisas. Todas as vezes que você se colocar no lugar de Jesus pregado na cruz, você vai entender. Sabe o que ele disse? Quem quer ser meu discípulo, pegue cada um a sua cruz e me siga. Não tem como ser discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, se você não entender a cruz. E se você não entender a cruz, a dor da cruz, você também não será salvo. Duras essas palavras, apóstolo, mas elas são verdadeiras. O próprio Jesus disse, quem quer ser meu discípulo, tem que negar a si mesmo, e pegue cada um a sua cruz e me siga. Como é que nós vamos entender a cruz se nós, primeiro, não negamos a nós mesmos? Segundo, nós não nos colocamos no lugar dele. Estão entendendo isso, queridos? Está claro para você essa mensagem? Todas as vezes que você for cometer alguma coisa, a sua consciência vai te lembrar desse culto, e você vai dizer, eu vou me colocar no lugar de Jesus. Eu não posso cometer mais isso. Cada um que quer seguir a mim, ele disse, negue a si mesmo e toma a sua cruz e me siga. Queridos, não tem como compreender a dor do outro enquanto você não se coloca no lugar dele. A gente não vai sentir nada. Sabe o que está acontecendo nos últimos dias? É um evangelho que ninguém sente nada. As pessoas querem sentir arrepios, só isso. As pessoas querem falar em línguas estranhas e rodar e pular, e querem um louvor muito bom. As pessoas se tornam muito exigentes nos últimos dias, mas elas não querem ouvir a palavra verdadeira, que é a palavra da cruz, porque a palavra da cruz parece loucura. Negar a si mesmo. Negar a si mesmo é se colocar na cruz por amar o outro. Jesus diz, amai o seu próximo como a ti mesmo. É um desafio, não é? Isso é o desafio nosso, como igreja do Senhor. É se colocar no lugar dele e dizer, eu entendi, Senhor. Porque a consciência será lavada quando você tiver esse conhecimento e esse entendimento. Quantos estão entendendo aí, diga amém. Quantos estão vivos aí ainda, diga glória a Deus. A sua dívida espiritual vai ser cancelada quando isso acontecer. Mateus capítulo 27, versículo 51. Preste atenção nesse texto aqui, que ele é muito espiritual. Naquele momento, o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu. Lembra disso? Quem quer ser meu discípulo, negue a si mesmo. Pegue a sua cruz e me siga. Não tem como, querido. Está aqui hoje e amanhã está em outro lugar que Deus não esteja. Não tem como falar, eu te amo, meu Deus, aleluia, mas amanhã está em outros ambientes
de adoração que não é a Deus. Não adianta estar chorando ouvindo um louvor e amanhã estar chorando ouvindo outras coisas e adorando outras coisas. Estão entendendo? A consciência precisa estar o quê, igreja? Lavada. Amém? Por isso que tem algumas pessoas que não têm coragem de chegar até a Deus. Quantos aqui é de uma geração que os pais eram bem rígidos? Quando a gente errava, tinha coragem de ir lá? Hã? Por quê? Porque sabia que ia ser corrigido. E a correção não era assim, menino, menininho lindo. Não. Nunca mais você vai fazer isso. Pá, tá. E era tudo que tinha na mão. Se fosse taboca, mangueira, chinelo, couro, fio de luz, tudo que tinha na mão. Por que a gente não ia? Porque a gente tinha consciência que a gente ia ser corrigido. Sabe o que acontece hoje com Deus? A mesma coisa. Aí a pessoa diz assim, eu não sinto mais que Deus está falando comigo. Não é que Deus não está falando com você. É porque você não está disposto a ir à presença dEle para ser corrigido. Entendeu? Aí a gente não consegue mais orar. Aí vem o senso de condenação. O diabo vem e fala para você, você não é digno. Eu estou ministrando essa palavra aqui, preparando a igreja por estar consumado. Para você saber o que você vai fazer quando chegar aqui. Aí vai haver uma transformação, um lavar de mente. Hebreus capítulo 4, versículo 16, ele fala, chegamos-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Olha o que ele diz aqui. Coloca para mim Hebreus. Hebreus capítulo 4, 16. Assim aproximamo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos o quê? Diga misericórdia. Não é isso? E encontrarmos o quê? Graça que nos ajude no momento. Diga assim, em Cristo, nós temos essa consciência, que todas as vezes que nós chegarmos diante do trono dEle, mesmo pecando, mesmo falho, Senhor, me perdoa, você vai encontrar graça, você vai encontrar misericórdia. Está entendendo isso? Todas as vezes, se você está em Cristo Jesus, você vai chegar, porque você tem acesso livre, lembra? O véu se rasgou. Nós vamos chegar diante de Deus e falar, Deus, eu me coloco aqui, eu sei o quanto Ele sofreu, me perdoa. A consciência, o problema não é o pecado, digo, o problema não é o pecado. O problema é não ter consciência que é errado e continuar errando. Não tem ninguém perfeito, nós podemos errar, nós podemos falhar, mas nós temos que ter consciência. Puxa, eu cometi isso aqui, está errado. E você se arrepende de todo o teu coração e chega diante do trono de Deus, do trono da graça de Deus, e você vai encontrar misericórdia. O Pai vai olhar lá de cima e vai falar, eu te perdoo, porque você é filho, você é filha amada. O perdão. Mas eu preciso ter uma consciência. Meu irmão, não dá para sair daqui hoje como se nós não estivéssemos ouvindo essa mensagem. Não dá para sair desse culto hoje da mesma forma que nós entramos. Não dá. Tem coisas que você comete que você vai ter que vir entregar no altar para Deus. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você vai ter que entregar ela para Jesus. E se você está distante, como o filho pródigo estava, você vai ter que voltar para os braços dele de novo. Porque não há mais condenação. O Senhor já nos perdoou. Quantos entendem? Diga amém. Diga o pecado que me separava de Deus,
já foi perdoado. É só voltar. Sabe quando você comete algo errado? E que a pessoa fala assim, não, pô, te perdoo, pode voltar. É gostoso você receber perdão, não é? Não é gostoso você ouvir essa palavra? Não, eu te perdoo. Não é bom? O Pai está dizendo nessa noite para você, pode voltar, porque eu te perdoo. O Pai está dizendo para você assim, ainda há tempo, ainda há esperança para você. O Pai está dizendo para você, é tempo de transformação de mente, é tempo de lavar da consciência. Ele está dizendo, está perdoado, está consumado, só depende de você.